Um povo que difundou-se por entre as trevas que abaixavam à terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta. Em cada época houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam a fé em Jesus como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham as Sagradas Escrituras como única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. A posteridade jamais saberá quanto o mundo deve a esses homens. Foram estigmados como hereges, impugnados os seus motivos, criticados os seus caráteres e suprimidos, difamados ou mutilados os seus escritos. No entanto, permaneceram firmes e de século para século mantiveram a fé na sua pureza como sagrado legado às gerações vindouras. A história do povo de Deus durante os séculos de trevas que se seguiram à supremacia de Roma está escrito no céu, mas pouco espaço ocupa nos registros humanos. Poucos traços da sua existência se podem encontrar, a não ser nas acusações dos seus seguidores. Roma teve sempre a tática de obliterar todo o vestígio de dissidência das suas doutrinas ou decretos. Tudo que fosse eredito, quer pessoas, quer escritos, procurava ela destruir, e expressões de dúvida ou questões quanto à autoridade dos dogmas papais eram suficientes para retirar a vida do rico ou dos pobres, do elevado ou do humilde. Roma esforçava-se também por destruir todo o registro da sua crueldade para com os que descendiam dela. Os concílios papais decretavam que livros ou escritos contendo relatos desta natureza deviam ser lançados às chamas antes da invenção da imprensa. Os livros eram pouco numerosos e de forma desfavorável à preservação, portanto, pouco havia a impedir que os romanistas levassem a efeito o seu desígnio. Nenhuma igreja dentro dos limites da jurisdição romana ficou muito tempo sem ser perturbada no gozo da liberdade de consciência. Mal o papado obtiver o poder, estenderam os braços para esmagar todos os que se recusassem a reconhecer-lhe o domínio, e uma após outra submeteram-se as igrejas ao seu governo. Na Grã-Bretanha, o primitivo cristianismo muito cedo deitou raízes. O Evangelho recebido pelos bretões nos primeiros séculos não se achava então corrompido pela apostasia romana. A perseguição dos imperadores pagãos, que se estendeu mesmo até aquelas praias distantes, foi a única dádiva que a primeira igreja da Bretanha recebeu de Roma. Muitos dos cristãos, fugindo da perseguição na Inglaterra, encontraram refúgio na Escócia. Daí a verdade foi levada à Irlanda, sendo em todos estes países recebida com alegria. Quando os saxões invadiram a Bretanha, o paganismo conseguiu o predomínio. Os conquistadores desenharam ser instruídos pelos seus escravos, e os cristãos foram obrigados a retirar-se para as montanhas e para agrestes paulinos. Não obstante, a luz, por algum tempo oculta, continuou a arder na Escócia. Um século mais tarde, brilhou ela com um fulgor que se estendeu a muito longínquas terras da Irlanda. Vieram o piedoso Columba e os seus colaboradores, os quais, reunindo em torno de si os crentes dispersos da solitária ilha de Iona, fizeram desta o centro dos seus trabalhos missionários. Entre estes evangelistas encontrava-se um observador do sábado bíblico, e assim esta verdade foi introduzida entre o povo. Estabeleceu-se uma escola em Iona, da qual saíram missionários
não somente para a Escócia e a Inglaterra, mas para a Alemanha, a Suíça e mesmo para a Itália. Roma, porém, fixara os olhos na Bretanha e resolveu pô-la sob a sua supremacia. No VI século, os seus missionários empreenderam a conversão dos pagãos saxões, foram recebidos com favor pelos orgulhosos bárbaros e induziram muitos milhares de pessoas a professar a fé romana. O trabalho progredia e os dirigentes papais e seus conversos encontraram os cristãos primitivos eloquentes contrastes se lhes apresentou. Os últimos eram simples, humildes e de caráter, doutrina e maneiras segundo as Escrituras, ao passo que os primeiros manifestavam a superstição, a pompa e a arrogância do papado. O emissário de Roma exigiu que estas igrejas cristãs reconhecessem a supremacia do soberano Pontífice. Os barões bretões mansamente replicaram que desejavam amar a todos os homens, mas que o Papa não tinha direito à supremacia na igreja e que eles poderiam prestar-lhe somente a submissão devida a todo o seguidor de Cristo. Fizeram-se repetidas tentativas para se conseguir a sua adesão a Roma, mas estes humildes cristãos, espantados com o orgulho ostentado pelos seus emissários, replicavam firmemente que não conheciam outro mestre senão a Cristo. Revelou-se então o verdadeiro espírito do papado. Disse o chefe romano: se não receberes irmãos que vos trazem paz, recebereis inimigos que vos trarão guerra. Se vos não unires conosco para mostrar aos saxões o caminho da vida, recebereis deles o poder da morte. Não era isto uma simples ameaça? Guerra, intriga e engano foram empregados contra as testemunhas de uma fé bíblica, até que a Igreja da Bretanha foram destruídos, obrigados a submeter-se à autoridade do Papa. Em terras que ficavam além da jurisdição de Roma, existiram por muitos séculos corporações de cristãos que permaneceram quase inteiramente livres da corrupção papal. Estavam rodeados de pagãos e no transcorrer dos séculos foram afetados pelos seus erros, mas continuaram a considerar a Escritura Sagrada como a única regra de fé. Aceitaram muitas das suas verdades. Estes cristãos acreditavam na propriedade da lei de Deus e observavam o sábado, o quarto mandamento. Igrejas que se mantinham nesta fé e prática existiram na África Central e entre os arménios na Ásia. Mas entre os que resistiam ao cerco cada vez mais apertado do poder papal, os valdenses ocuparam posição preeminente. A falsidade e corrupção papal encontraram a mais decidida resistência na própria terra em que o Papa fizera a sede. Durante séculos, as igrejas do Piemonte mantiveram-se independentes, mas afinal chegou o tempo em que Roma insistiu em submetê-las. Depois de lutas inúteis contra a sua tirania, os dirigentes destas igrejas reconheceram resolutamente a supremacia do poder a que o mundo todo parecia tender a render homenagem. Alguns houve, entretanto, que recusaram-se do Papa ou do prelado. Estavam decididos a manter a sua fidelidade a Deus e a preservar a pureza e simplicidade da fé. Houve separação. Os que se apegaram à antiga fé retiraram-se, alguns abandonando os Alpes nativos. Alçaram a bandeira da verdade em terras estrangeiras. Outros retiraram-se para os vales afastados e fortalezas das montanhas e preservaram a liberdade do culto a Deus.
A fé que durante muitos séculos fora mantida e ensinada pelos cristãos valdenses estava em ensinar contraste com as falsas doutrinas que Roma apresentava. A sua crença religiosa baseava-se na palavra escrita de Deus, o verdadeiro documento religioso do cristianismo. Mas aqueles humildes camponeses, no seu obscuro retiro, excluídos do mundo e presos à labuta diária entre os seus rebanhos e vinhedos, não havia por si sós chegado à verdade, em oposição aos dogmas e heresias da Igreja apóstata. A fé que professavam não era nova. A sua crença religiosa era a herança dos seus pais. Lutavam pela fé da Igreja Apostólica, a fé que uma vez foi dada aos santos. A Igreja no deserto e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo. Era a verdadeira Igreja de Cristo, a depositária dos tesouros da verdade que Deus confiara ao seu povo para ser dada ao mundo. Entre as principais causas que levaram a Igreja verdadeira a separar-se da de Roma estava o ódio desta ao sábio Bíblia, conforme fora predito pelo profeta. O poder papal lançou a verdade por terra. A lei de Deus foi conhecida calculada no pó, conquanto se exaltasse as tradições, os costumes dos homens. A Igreja que estavam sob o governo do papado foram logo compelidas a honrar o domingo como dia santo, no meio do erro, a superstição que prevaleciam muitos, mesmo dentre o verdadeiro povo de Deus. Ficaram tão desorientados que, ao mesmo tempo em que observavam o sábado, abstinham-se do trabalho também no domingo. Isto também não satisfazia aos chefes papais. Exigiam não só que fosse santificado o domingo, mas que o sábado fosse profanado. E com mais violenta linguagem denunciavam os que usavam honrá-lo. Era unicamente fugindo ao poder de Roma que alguém poderia em paz obedecer à lei de Deus. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscritos na língua materna. Tinham a verdade incontaminada e isto tornava-os objeto especial do ódio e perseguição. Declaravam ser a Igreja de Roma a Babilónia apóstata do Apocalipse e com perigo de vida erguiam-se para resistir às suas corrupções. Opressos pela prolongada perseguição, alguns comprometeram sua fé, cedendo pouco a pouco nos seus princípios distintos, enquanto outros sustentavam firmemente a verdade durante séculos de trevas e apostasia. Houve alguns dentre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, se rejeitavam o culto às imagens como idolatria e guardavam o verdadeiro sábado sob as mais atrozes tempestades da oposição. Conservaram a fé, acossados, embora pela espada dos saboianos e queimados pelas fogueiras romanas, mantiveram-se sem hesitação ao lado da palavra de Deus e da sua honra. Por trás dos elevados baluartes das montanhas, em todos os tempos, refúgio dos perseguidos e oprimidos, e encontraram esconderijo os valdenses. Ali se conservou a luz da verdade a arder por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante 1000 anos, testemunhos da verdadeira verdade mantiveram a antiga fé. Deus providenciou para o seu povo um santuário de majestosa grandeza, de acordo com as extraordinárias verdades confiadas à sua guarda. Para os fiéis